Enquanto eu estava sentado no nosso abrigo antibombas, esperando pelas centenas de drones e mísseis iranianos a caminho de Israel, eu tinha uma simples pergunta. Por que o Irã odeia Israel? Se eu estivesse listando os prováveis inimigos de Israel, o Irã não lideraria, basta analisar este mapa. As guerras de Israel foram principalmente travadas contra seus vizinhos diretos. O Irã está do outro lado da Península Arábica. Além disso, os palestinos são árabes. Os vizinhos de Israel que guerrearam contra o país são árabes, mas o Irã, eles são persas, não árabes. A maioria dos vizinhos muçulmanos de Israel são sunitas. Os muçulmanos palestinos são sunitas. Mas o Irã, xiita. E os sunitas e xiitas, eles não se dão exatamente bem há, quase 1500 anos. E em cima de tudo isso, por mais de 30 anos, Irã e Israel foram aliados. O que pode parecer história antiga, mas no final do episódio, teremos uma visão de como essa história pode fazer um retorno. Então, por que o Irã odeia tanto Israel? A resposta simples é que o Irã quer poder. Poder contra o Ocidente, sauditas ou fãs de Taylor Swift. Essa dos Swifts eu não ouvi, mas eu odeio essa explicação. Ao trabalhar neste episódio, eu queria encontrar respostas que fossem além do simplista. Minha investigação sobre o ódio do Irã por Israel revelou 6 razões pelas quais esses ex-amigos se tornaram inimigos. E a primeira é o ódio do Irã pelo Ocidente. Vamos voltar um pouco. Veja essas imagens de pessoas festejando nos anos 70. Normal, certo? Exceto que essas são iranianos e israelenses festejando no Irã. Pouco depois da independência de Israel, em 1948, as relações entre Irã e Israel eram bastante tranquilas. O Irã foi, na verdade, o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer Israel. Eles colaboraram no comércio, e a Companhia Aérea Nacional de Israel tinha voos diários sem escalas entre Tel Aviv e Teherã. Hã? O quê? Como isso aconteceu? Apesar de o Irã ser um país de maioria muçulmana, era governado por um ditador secular. E o Shah era um grande fã dos valores ocidentais, como educação, direitos das mulheres, liberdade religiosa, mas não era um grande fã de outros valores ocidentais, como democracia, liberdade de imprensa, não prender e torturar dissidentes. E ainda assim, seu governo de mão de ferro no Irã foi apoiado por países ocidentais, o que tornou o Ocidente muito impopular entre os iranianos que não gostavam do Shah. E na década de 70, essa população estava crescendo. Então veio o ponto de virada. Em 1979, uma revolta popular conhecida como a Revolução Islâmica varreu o país. O Shah estava fora, e um clérigo islâmico conhecido como o Ayatollah estava no poder, estabelecendo a República Islâmica do Irã. Dado o histórico, é compreensível a cautela do Irã em relação à influência ocidental, considerando o apoio do Ocidente ao Shah, apesar de suas políticas brutais. E eu entendo por que Israel pode ser agrupado com tudo isso, mas ainda me restou a pergunta: por que o Irã tem esse foco especial em Israel? A República Islâmica do Irã não estava apenas irritada com a interferência do Ocidente na política interna. Uma parte importante do movimento do Ayatollah Khomeini era se opor ao imperialismo ocidental de forma mais geral e pressionar pela criação de estados islâmicos governados pela lei Sharia. E onde está a linha de frente da batalha contra o imperialismo ocidental? Israel. O Irã vê Israel como o primeiro passo dado pelos países ocidentais para dominar toda a região e destruir o Islã. É apenas a versão menor do maior problema imperialista apresentado pelos Estados Unidos da América e outros países. Khomeini até tinha apelidos fofos para os novos inimigos do Irã. Ele chamava os Estados Unidos da América de Grande Satã e Israel de Pequeno Satã. Então, se Israel é a primeira base da expansão imperialista do Ocidente, há uma lógica no Irã querendo frear o Estado judeu antes que as coisas saiam do controle. Agora eu vou te frear. E essa narrativa ignora totalmente a narrativa judaica de que Israel não é colônia de ninguém, mas sim um povo indígena reivindicando sua pátria. Para os israelenses e seus apoiadores ao redor do mundo, eles veem Israel como um exemplo bem-sucedido de descolonização, um retorno judaico à sua antiga e pequena parcela de pátria depois que foi colonizada por Roma há 2000 anos, um retorno judaico que foi apoiado a contragosto pelo Ocidente após o Holocausto e após uma rebelião judaica contra os imperialistas britânicos. Mas por enquanto, o Irã prefere concordar em discordar. Mas eu quero ir além dessa coisa toda de imperialismo e olhar como o ódio do Irã por Israel desempenha um papel na política regional. Porque não é tudo apenas sobre os irmãos Satã. Nascido para ser mal. Vamos analisar de forma mais ampla a dinâmica de poder no Oriente Médio. Lembre-se, o Irã passou por uma revolução islâmica, e o Islã tem 2 principais campos que não se dão bem. De um lado estão os sunitas, e do outro a minoria xiita. Não está claro sobre as diferenças?
Tudo bem, muitos não cristãos não entendem a diferença entre católicos e protestantes, e isso não os impediu de lutar por 3 séculos. Ninguém entende isso. Mas em resumo, após a morte de Maomé, houve uma luta pelo poder entre o primo de Maomé e um grupo de líderes políticos chamados califas. Os sunitas seguiram os califas, enquanto os xiitas ficaram com o primo de Maomé. Desde então, eles não se deram muito bem. Atualmente, os xiitas representam somente cerca de 10% de todos os muçulmanos no mundo. Então, o Irã é xiita, um grupo minoritário dentro do Islã que não recebe muito amor. E após a Revolução Islâmica, eles perderam todo o apoio ocidental. Para que o novo Irã sobrevivesse, o Ayatollah precisava fazer alguns amigos, e rápido. E a regra número 1 na política internacional é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, apresentando o bode expiatório favorito de todos. Olá a todos. Você! Khomeini viu a luta contra Israel como uma maneira de unir muçulmanos xiitas e sunitas, dando ao Irã a próxima melhor coisa para a credibilidade com outros governos. Respeito na rua. Isso ajudou a fortalecer a posição do Irã na região. Usando Israel como inimigo em comum, o Irã construiu uma rede de aliados entre estados e grupos militantes no Oriente Médio. Mas enquanto a Revolução Islâmica queria unir o mundo muçulmano, acabou fazendo principalmente o oposto, exacerbando as divisões entre xiitas e sunitas. Veja, as ditaduras sunitas por aí não estão exatamente de acordo com alguns xiitas persas liderando o mundo muçulmano árabe. Eles são principalmente adeptos do panarabismo, que não apenas coloca os sunitas na maioria, mas fecha a porta para os xiitas iranianos não árabes. Agora que nos aprofundamos, vamos ampliar novamente, pois o Irã tem grandes planos. A Revolução Islâmica não é apenas para o Irã, é para o mundo inteiro. Aqui estão algumas citações escolhidas do Ayatollah que encontrei. Vamos exportar nossa revolução para o mundo inteiro. Até que o grito, não há Deus senão Alá, ressoe por todo o mundo, haverá luta. Estabelecer o Estado Islâmico em todo o mundo pertence aos grandes objetivos da revolução. Sonho. Grande. Mas se toda jornada começa com um único passo, Israel meio que amarrou os cadarços do Irã. Na visão iraniana, Israel foi crucial em impedir seu objetivo de globalizar a revolução. E aqui vou parafrasear algo que ouvi do jornalista israelense Haviv Rettig Gur em um podcast do The Free Press. Link na descrição. Gur disse que na narrativa iraniana, por mais de 2000 anos, os judeus foram o povo mais fraco da Terra. Afinal, eles são o pequeno Satanás. E como primeiro passo para conquistar o Ocidente, o Islã deve primeiro conquistar o elo mais fraco do Ocidente, Israel. O problema com Israel é que o Islã tentou e falhou em destruir Israel. Agora, eu acho que os sunitas também poderiam apoiar a dominação do mundo pelo Islã. Há cerca de 20 anos, eu aparentemente estaria certo. Por décadas, os estados sunitas apoiaram secretamente jihadistas radicais comprometidos com a dominação global. Mas o que eu aprendi é que, com o aviso na parede para economias que dependem do petróleo, a Arábia Saudita e outros estados do Golfo reduziram seriamente a demonização do Ocidente. E de muitas maneiras, esses estados estão vendo sua própria ocidentalização cultural, algo com o qual o Irã definitivamente não concorda. Discutimos a questão entre o Irã e os países ocidentais como Estados Unidos da América, Israel e Europa, com suas elites que gostam de demonstrar erudição superficial. Os iranianos não usam gravatas por serem consideradas ocidentais. Isso reflete a irritação do Irã com o poder ocidental. Ele está irritado com a cultura ocidental, com a qual nós, judeus, deveríamos nos identificar, pois passamos alguns de nossos séculos mais formativos lutando contra ela. Primeiro a cultura grega e depois a romana. Diferente da maioria das culturas derrotadas pelo Ocidente, nós sobrevivemos através da adaptação. Vamos a I. Mas o Irã não concorda com isso, porque para eles a cultura ocidental e o Islã são como óleo e água. Um exemplo central disso tem sido a promiscuidade ao estilo ocidental, também conhecida como direitos das mulheres. Nos últimos anos, o Irã foi palco de várias ondas de protestos, com mulheres iranianas se manifestando contra as leis que impõem o uso do hijab. O regime reprimiu violentamente esses protestos, acusando o Ocidente de tentar espalhar promiscuidade no Irã. No Irã, mulheres são proibidas de cantar ou dançar em público, e sua liberdade pode ser muito restringida pelos maridos. Israel, com seus valores ocidentais como liberdade, democracia e direitos para as mulheres, é um grande espinho ocidental no lado do Irã, que é apenas mais um motivo pelo qual o Irã odeia Israel. Embora eu conheça as guerras culturais há muito tempo, só aprendi sobre a próxima questão ao me preparar para este episódio. Justiça. O que eu aprendi é que os muçulmanos xiitas acreditam fortemente em um conceito chamado ADL,
ou justiça, tanto que é contado entre os pilares da fé para eles. No passado, os xiitas acreditavam que a justiça só seria alcançada na Terra com o retorno do Mahdi, uma figura messiânica. Essa abordagem de esperar pela justiça surgiu após as derrotas xiitas no início do conflito sunita-xiita, similar a como os romanos eliminaram o militarismo da identidade judaica após a última grande revolta judaica. Mas o Ayatollah decidiu lutar pela justiça agora, mesmo antes da vinda do Mahdi. Para a Revolução Islâmica, justiça significa apoiar ativamente os oprimidos contra o opressor. E o opressor aqui vai muito além do Shah que eles derrubaram. Mesmo antes da Revolução Islâmica, Khomeini apoiou e treinou grupos terroristas xiitas, e até mesmo os palestinos sunitas. A mensagem de justiça do Irã foi bem recebida por muçulmanos em todo o mundo que vivem sob ditaduras, por vezes brutais. Esse compromisso com a justiça encontrou apelo universal, tanto entre sunitas quanto xiitas, unindo grupos distintos na maior visão da expansão do reinado do Islã ao redor do mundo. Embora muitos de nós possam apoiar a ideia de justiça, a marca de justiça do Irã não é exatamente o que a maioria de nós imagina. O Irã apoia os Houthis, que reinstauraram a escravidão no Iêmen. Além disso, o país impõe pena de morte a homossexuais e subjuga as mulheres. Portanto, independentemente da origem, o ódio do Irã por Israel é profundo e perigoso. Mas é crucial diferenciar o governo iraniano do povo iraniano. Muitos iranianos comuns têm se manifestado em apoio a Israel e em oposição ao regime iraniano. Essas vozes corajosas nos dão esperança de que os dias de ódio estão chegando ao fim. Com sorte, nos encontraremos novamente em uma era dourada de amizade entre Israel e Irã.